Essa parte aqui, ela às vezes confunde um pouco as pessoas nas perguntas. Mas aqui o que você precisa saber, a definição só, tá? Então nós temos aqui, ó, distância de segmento. Foi a primeira coisa que eu falei no começo hoje. É a distância segura entre o meu veículo e o veículo que eu estou seguindo. Por que ela é importante? Para evitar colisão com o veículo da frente. Manter essa distância segura. Então, na pergunta lá da provinha, do simulado do Detran, vai aparecer, né, o que é a distância de segmento. É só você achar a alternativa que diz que é a distância segura entre o seu veículo e o veículo que você está seguindo. Agora vamos lá. E a distância de reação? O que é a distância de reação? A definição é a seguinte: é a distância percorrida pelo veículo do momento em que eu vejo uma situação de perigo até o momento em que eu aciono o freio. Pode ser o pedal ou o freio de mão, no caso da moto. Tá? Então, essa distância que o carro andou, ela pode ser milimétrica, como pode ser um pouco maior. Por quê? Você viu o perigo e acionou o freio. Foi a distância que o carro percorreu nesse milésimo de segundos que levou para você reagir. Tá? Então, o que você precisa saber? A definição, porque a distância não vai ser fácil saber. Você só precisa saber que a definição é a distância percorrida pelo veículo do momento em que eu ou o condutor vê uma situação de perigo até o momento que ele aciona o freio. E a distância de frenagem já é a distância percorrida pelo veículo do momento que o condutor aciona o freio até a parada do veículo. Eu encostei o pé no freio, quanto que o carro andou? É a distância de frenagem. Às vezes ele andou um tantinho assim, às vezes ele andou um tanto mais, né? Mas não importa, você não precisa saber a metragem, né? Você só precisa saber a definição. Distância de frenagem é a distância percorrida pelo veículo do momento em que o condutor aciona o freio até a parada do veículo. E a distância de parada é o somatório de tudo. É a distância percorrida pelo veículo do momento em que o condutor vê uma situação de perigo até a parada total do veículo. Porque ele viu, aí ele reagiu, aí o pé dele tocou o freio e aí depois que o veículo parou, tá certo? Então, vou repetir para vocês aqui, só para reforçar. Distância de segmento, a distância segura entre o meu veículo e o veículo que eu estou seguindo. Distância de reação, a distância percorrida pelo veículo do momento em que eu vejo uma situação de perigo até o momento que eu aciono o freio. A distância de frenagem, a distância é a distância percorrida pelo veículo do momento em que eu aciono o freio até a parada do veículo. E a distância de parada é a distância percorrida pelo veículo do momento em que o condutor vê uma situação de perigo até a parada total. Beleza? Então essas distâncias aí sempre perguntam nas provinhas. Essa é uma pergunta praxe, não tem como ela não cair numa prova, tá? Alguma delas vai perguntar nas provinhas aí, certo?